meu nome é Milton e eu fui taxista por quase 30 anos e hoje eu moro em São Paulo, capital. A história que eu vou relatar não aconteceu comigo, e sim com um amigo meu, colega de profissão, chamado Everaldo. Tudo se passou quando ele morava no interior do estado de Goiás, lá pelos anos de 88 ou 89. Os nossos pontos de táxi em São Paulo ficavam bem próximos um do outro, na mesma esquina. Nos horários de menos movimento, a gente sempre ia em uma padaria que existia próximo do nosso local de trabalho. O meu amigo não era de muita conversa, mas mesmo assim, ele me relatou os momentos de terror que ele viveu lá na localidade onde ele morava. Naquela época, eu vivia na roça, com meus pais e com os meus irmãos mais novos. Nessa época, eu tinha 17 anos, meu irmão do meio tinha 15 e o irmão mais novo tinha apenas 11 anos de idade. Quando eu nasci, os meus pais eram bem jovens e tinham aproximadamente 18 anos de idade. Os dois tinham uma propriedade que a minha mãe havia herdado do pai dela, e ali vivíamos muito bem. Lá criávamos diversas cabeças de gado, 3 cavalos, muitos porcos e uma grande quantidade de galinha. Apesar do trabalho duro desde cedo, ali naquele sítio, a fartura de alimentos era muito grande e vivíamos muito bem por ali. Tudo seguia em paz, até que um vizinho que era muito amigo da nossa família vendeu as suas terras. Os novos donos eram um homem e a sua esposa, os dois na casa dos seus 60 anos. Ao contrário dos antigos proprietários, que eram pessoas amigáveis, o casal que comprou a terra eram péssimos vizinhos. Eles eram muito aborrecidos, enjoados e reclamavam de tudo. Depois que eles chegaram por ali, vez por outra, algum bezerro ou porco desaparecia misteriosamente. Ninguém sabia o que estava acontecendo e nem podíamos acusar ninguém. Tudo piorou de vez quando o vizinho mudou uma cerca que dividia um pequeno rio que passava entre as duas terras. Ali os animais das duas propriedades bebiam. O vizinho mudou a cerca, alegando que aquele pedaço de terra era dele. Entretanto, ele não soube explicar o porquê daquela afirmação. Meu pai mudou a cerca para o lugar que era antes, e o vizinho ficou de longe resmungando, mas não mexeu na cerca mais. Meu pai falou que se ele voltasse a alterar a cerca de lugar, ele iria se arrepender. O tempo passava e aquele tipo de hostilidade continuava. Entretanto, nada de mais grave aconteceu. Somente alguns dos nossos animais continuaram sumindo, o que era até normal. Em um determinado dia, o meu pai passou mal e teve que ficar internado de um dia por outro no hospital, lá na cidade. A minha mãe ficou com ele por lá e também levou o nosso irmão mais novo. Naquela época, o meu pai tinha acabado de comprar um carro antigo e ele mesmo foi dirigindo, apesar da forte dor de cabeça. Lá em casa, só ele que sabia dirigir naquela época. Meu irmão de 16 anos ficou comigo ali no nosso sítio. Naquela mesma tarde, a gente estava perto da divisa do vizinho encrenqueiro. Fomos ali para tocar os bezerros para o curral, quando de repente aquele homem apareceu perto da cerca e começou a falar. Eu sei que o pai de vocês não está aí hoje. Vocês estão sozinhos, né? Cuidado, se algo acontecer com vocês, o seu querido pai vai ser forçado a se mudar daí. Tomem muito cuidado quando cair a noite. Aquele homem falou aquilo olhando fixamente para nós dois, com uma cara de psicopata que deixou a gente com muito medo. A seguir, aquele sujeito estranho se intocou no meio do mato, lá nas suas terras, e sumiu. Quando meu irmão e eu chegamos em casa, ficamos discutindo acerca das palavras daquele sujeito. Ficamos sem saber se aquilo era só para nos colocar medo ou se seria uma ameaça clara. De qualquer forma, algo nos dizia
que aquele maldito homem nos atacaria naquela noite. Por via das dúvidas, resolvemos esperá-lo. Depois que eu fiz um arroz e comemos com uma feijoada que tinha sobrado do almoço, carregamos 2 espingardas que eram do meu pai. Até hoje ainda me lembro como eram as 2 espingardas. Uma das armas era uma daquelas espingardas socadeiras que são carregadas pelo cano. A outra era uma espingarda cartucheira calibre 28. Carregamos as espingardas com uma carga bem caprichada e ficamos em casa aguardando o tal homem. Aquelas eram umas armas bastante arcaicas, mas onde o tiro das danadas pegava, não nascia mais cabelo. Já eram umas 7 da noite e nós resolvemos que ficar ali dentro da casa seria muito perigoso. Nós tínhamos que ficar em um local que o homem não esperava. Se ficássemos escondidos lá fora, seria mais fácil de surpreender o sujeito, caso ele realmente aparecesse. Meu irmão pegou uma lanterna e subiu em uma caixa d'água daquelas de concreto que tem uns 2 metros de altura. Aquela caixa d'água ficava debaixo de um pé de goiaba bem grande, e ali ele estava bem escondido entre as folhas. Já eu fiquei atrás de um monte de madeiras que ficavam em pé e escoradas em uma grande árvore. Ali eu também estava bem intocado. De onde eu estava até o local que o meu irmão se encontrava, não dava mais do que 15 metros. Se o homem viesse, ele ia levar chumbo. Mas, se soubéssemos o que realmente viria à nossa casa aquela noite, jamais ficaríamos ali no baixo, tão expostos. Era melhor ter subido na árvore. Ou também era bem provável que nós teríamos fugido durante a tarde. Estava eu sentado em um cepo de madeira e escorado na árvore, e quando deu por volta de meia-noite, escutei um barulho bem na frente da nossa casa. Quando olhei por entre as madeiras, vi um vulto escuro que mexia na fechadura da porta da sala. Não haviam dúvidas, o homem tinha vindo para nos atacar. Bem, pelo menos eu pensei que fosse um homem. Saí dali lentamente e segui para mais perto do vulto. Não liguei a lanterna logo, e eu ia esperar o melhor momento para passar chumbo no sujeito. Quando eu me aproximei a uns 10 metros, percebi que aquela seria a melhor hora para dar cabo do maldito invasor. Liguei a lanterna, mas me espantei na hora, porque, mesmo aquele estando de costas, percebi na hora que aquela figura não era um homem comum. Quando a figura se virou, o restante de coragem que eu tinha foi embora na hora. Aquela coisa era um homem com uma cara deformada e peluda. Seus olhos possuíam um brilho totalmente maligno. Ao me ver, aquele monstro rosnou, me mostrando os seus dentes afiados. Fiquei em choque e não consegui pensar em atirar, e logo, com 2 saltos, aquilo estava em cima de mim. A minha espingarda caiu longe com o choque. Entretanto, não deu tempo daquele monstro me matar, pois aquela besta levou um estrondoso tiro que fez aquela fera cair de costas na hora. Meu irmão, de cima da caixa d'água, tinha atirado naquela criatura. Assim que ele bateu a lanterna, ele foi logo atirando. Imediatamente, me recuperei daquele estado de terror, me levantei e peguei a minha espingarda. O bicho se levantou e fez menção de me atacar novamente, mas na hora puxei o gatilho bem no meio do peito daquela besta. Após ser atingida pelo segundo disparo, a criatura não quis mais o confronto e sumiu na braquiária, gritando para bem longe. Na mesma hora, meu irmão pulou de lá de onde ele estava e nós entramos para casa. Recarregamos nossas espingardas e ficamos em alerta, sentado em um banco de madeira, ali na sala. Meu irmão falou
que havia cochilado lá em cima da caixa e que só acordou com o barulho do monstro tentando acabar comigo. Ficamos ali aquele resto de noite, muito assustados e com as armas em cima da mesa, só que mais nada aconteceu. No outro dia, quando os nossos pais chegaram, eles ficaram horrorizados com a história que aconteceu, enquanto eles estiveram fora. Eles acreditaram na gente sem pestanejar. Quando perguntamos para o meu pai que vivente era aquele, ele falou sem hesitar que com certeza aquilo era um lobisomem. Apesar de suspeitar daquele nosso vizinho, nós não denunciamos ele para as autoridades. Não tinha como provar nada e eles não iam acreditar na gente. Infelizmente, aquela não foi a única vez que aquela fera atacou o nosso sítio. Pouco tempo se passou e a minha mãe teve uma filha. E cerca de pouco mais de um ano depois, o lobisomem voltou para pegar a menina. Depois daquela noite macabra, nunca mais o lobisomem havia aparecido nas nossas terras e os nossos animais pararam de sumir do nada, como acontecia antes. Até o vizinho nojento tinha parado de encher o saco. Um certo dia, um arame que dividia as nossas terras de uma grande mata arrebentou e o gado passou quase todo para dentro daquela floresta. Aquela cerca era nova, mas inexplicavelmente o arame arrebentou. Aquela floresta era gigantesca e a gente tinha que voltar aquele gado para as nossas terras antes que ele se perdesse de vez. Todos os homens ali da nossa casa entraram para o mato para procurar as vacas. Até o meu irmão mais novo, que tinha uns 13 anos naquela altura, foi com a gente. Primeiro, encontramos uma parte do gado, não muito longe. Depois, encontramos outros, mas ficou faltando mais 2 cabeças. Ficamos empenhados em achar o gado que nem percebemos que a noite caía. Bem no fim da tarde, encontramos os gados que faltavam. Quando chegamos onde a cerca estava quebrada, eram por volta de 8 e pouco da noite. Como estava tarde, consertamos o arame no improviso. E no outro dia íamos ajudar o nosso pai a consertar direito. Dali até a nossa moradia não dava mais de 1 quilômetro e logo chegamos até a nossa residência. Quando chegamos, a nossa casa estava toda trancada e tudo apagado. Quando chamamos pela nossa mãe, ela abriu a porta e logo nós entramos. Ela estava chorando, toda trêmula e visivelmente abalada. Depois de uns minutos, ela se acalmou mais. Aí, ela nos contou. Tudo que a noite caiu, eu tinha terminado a janta e estava na sala esperando por vocês. Nesse meio tempo, eu tinha trancado a casa toda para a minha segurança e a segurança da minha filha. Enquanto isso, a menina dormia calmamente no berço lá no quarto. De repente, a minha filha começou a chorar que não parava. A princípio, achei que fosse chororô normal de criança, mas como o choro não parava, fui até o quarto para ver o que era. Quando acendi a luz, vi um braço longo e peludo tentando alcançar a minha filha ali pela janela. Na hora, quase eu sinto um treco devido ao medo grande que eu fiquei. Aquele monstro possuía unhas enormes e a sua face era hedionda. E naquela cara grotesca parecia brotar um leve sorriso. Aquilo só não pegou a menina devido ao berço estar a mais de 1 metro da janela e também pelas grades da mesma. A coisa nem deu muita atenção para mim e continuou tentando agarrar a minha filha. Arrastei o berço para o meio do quarto e no desespero corri até a cozinha e peguei um facão molado. Quando retornei ao quarto, o monstro continuava a me ignorar, pois os seus olhos estavam fixos na minha filha.
Aquilo babava horrores e rosnava com muita maldade e ferocidade. Não perdi tempo e meti o facão para cima daquele bicho. O golpe foi tão certeiro que o braço daquilo ficou pendurado só no couro. Aquela besta ainda rolou por mais alguns minutos aí no terreiro, antes de se escafeder para o mato. No outro dia, quando saímos, o chão de terra do quintal estava todo manchado de sangue. Meu pai e eu fomos armados na casa do vizinho para resolvermos aquela questão de uma vez por todas. Mas chegando lá, não tinha ninguém na casa. No quintal deles também tinha algumas manchas de sangue que iam até a porta da cozinha. Aquele homem e a sua esposa sumiram e tempos depois venderam a propriedade para uma família da cidade. Depois daquilo, o lobisomem nunca mais nos atormentou e podemos viver em paz no nosso canto,